TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. É um prazer e uma alegria voltar de novo ao encontro convosco. Que Jesus nos possa abençoar a todos nesta tarde e todos os dias, porque não podemos viver sem Ele. Vamos então ao nosso tema. Hoje temos a autolibertação. A libertação de nós próprios. E o que é que significa isto, a autolibertação de nós próprios? É libertarmos-nos das imperfeições morais com o nosso esforço. Só assim nós nos vamos libertar. E isso é muito importante, porque à medida que nós nos libertamos de imperfeições, que são muitas mesmo, nós é que ainda não nos damos conta. Mas à medida que nós vamos nos libertando, uma a uma, e vamos ver mais adiante que são milénios para nós nos libertarmos. Mas o esforço só pode ser nosso. Podemos ser ajudados, orientados, estimulados, educados, ensinados. Isso sim, isso nos ajuda bastante. Porque à medida que nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos também maiores capacidades de trabalharmos em nós. E temos que nos conscientizar disso. Então, temos mais ainda que nos vai ajudar a compreender. Jesus, numa conversa muito interessante com os judeus, principalmente aqueles que criam nele, e outros seguidores, que não tanto, mas que simpatizavam com os seus ensinamentos. E ele começou a dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus, aqueles que apenas simpatizavam com ele, mas ainda não tinham entendido minimamente os seus ensinamentos, perguntaram-lhe: porquê nos estás a dizer que seremos libertados? Como se nós nunca trabalhámos para nenhum senhor. Portanto, a palavra liberdade para eles só se referia à escravidão, que existia muito naquela época. Na época de Jesus, o homem era muito escravizado pelos poderosos. Para eles, o significado era esse, é que nunca foram escravos de ninguém. E como é que Jesus se atrevia a dizer aquilo que eles seriam libertados? Eles eram livres. Então Jesus respondeu: serão libertados dos vossos pecados. A palavra pecado era muito conhecida por eles, entendível por eles. E, portanto, libertavam-se das imperfeições. E isso é o máximo que nós temos de atingir aqui. Então, tudo acalmou e compreenderam. E depois temos ainda: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus trouxe-nos a verdade, que foi os conhecimentos acerca das leis de Deus. Que é isso que nós precisamos saber. A verdade é o conjunto
das leis de Deus. Aquilo que nós precisamos imenso de compreender. Compreender, assimilar, para podermos praticar. São leis morais. Estas leis são leis morais. Que nós ainda não entendemos o valor que elas têm na nossa vida. Enquanto nós não iniciarmos esse trabalho individual, nós andamos a passar passo. É só passo a passo. Mas nada realizamos. Então, reencarnação após reencarnação, e todas elas difíceis, infelizes, porque nós ainda não nos decidimos. E Jesus nos veio trazer ensinamentos preciosos. Ainda hoje, 2000 anos depois, nós nos debatemos nessa incompreensão, virados exclusivamente para as paixões, as sensações materiais, e é tudo quanto nós cultivamos em nós. Então, depois, sofremos as consequências. É óbvio. Depois vem a dor, porque a dor é que nos faz verdadeiramente despertar, que é aquilo que nós não desejamos. Jesus veio justamente para nos ensinar isso. Ele veio nos libertar. Mas Ele veio nos libertar através da palavra do ensinamento. Mas somos nós próprios que temos que operar essa libertação em nós. Então, isto é algo que nós temos que começar a valorizar muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Trago-vos aqui também Emmanuel, e foi o título deste capítulo, o capítulo 47 do livro Fonte Viva, portanto, a autoria do Espírito Emmanuel e da psicografia de Chico. Todos os livros de Emmanuel são psicografados por Chico. E Emmanuel traz-nos o versículo 7 da carta que ele escreveu a Timóteo. Primeira. Nesta altura, Timóteo encontrava-se em Éfeso, substituindo Paulo, que teve de se deslocar à Macedónia. E ele de lá escreve esta epístola a Timóteo, lembrando-lhe o desapego. O desapego. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. É ou não é verdade? Nós não trouxemos nada, a não ser nós próprios, a nossa essência como espírito. E nada vamos levar. Portanto, aqui temos um ensinamento precioso para nós nos desapegarmos dos interesses materiais. Não acumulemos. Porque nós não precisamos de muito. Não. Somente o essencial. O que sobrar do essencial é excesso. E o que é que nós vamos fazer com esse excesso? É esperado de nós, pela lei maior, que partilhamos com aqueles que nada têm, ou que não têm sequer o básico, o essencial. E nós não podemos, de maneira nenhuma, passar indiferentes àqueles que não têm ainda o básico e essencial, que passam necessidades. Nós temos que partilhar. Há muita gente que até gostaria de partilhar, de dar algo a alguém necessitado, mas não sabe aonde nem como. É verdade,
também é verdade isso. Não conhecem, não sabem quem necessita, ficam fechados em casa e não se dão conta do que se passa à volta, nem lá nem no mundo. Então, essas pessoas precisavam de ser orientadas para casas, instituições de solidariedade que trabalham e estimulam nós todos a fazer o mesmo. Portanto, quem tiver algo que gostaria de partilhar e não sabe a quem, procure uma instituição de solidariedade. Nós temos aqui temos uma instituição também de solidariedade. Portanto, eu não vos estou a pedir absolutamente nada, não é? Nada, nem eu vou pedir nada a ninguém. Mas é apenas uma ideia, porque há pessoas que de facto gostariam de dar. Estão disponíveis para dar. Mas têm receio, não sabem e vão adiando. Então, precisamos de estar muito atentos, porque muita gente passa ao nosso lado, vive perto e nós não imaginamos as necessidades que estão passando. É uma obrigação nossa. Continua agora Emmanuel. Agora vai Emmanuel, que nos vai, então, refletir, vai analisar e nós vamos refletir sobre a análise de Emmanuel sobre este texto. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação. Vejam, é um curso mesmo. É um curso intenso e dificílimo. Que é nós cuidarmos, trabalharmos as nossas imperfeições morais. Nós até julgamos que somos boas pessoas, que não cometemos erros graves, que não fazemos mal a ninguém, mas não estamos a trabalhar eficientemente e o quanto é esperado por nós. Somos muito egoístas, muito centrados em nós e temos um fascínio para nós. Achamos-nos sempre melhores, sempre bons. Mas, na realidade, a lei que está dentro de nós também, que é a nossa consciência, registra tudo. Registra tudo. A nossa negligência, o deixa para lá. Amanhã temos tempo. Não vai ser preciso. Se calhar nem necessita tanto assim. E é assim que nós vamos, a pouco, ficando para trás e adiando esse tal curso de perfeição pessoal. Aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Portanto, aqui está o desprendimento que nós tanto precisamos. Paulo de Tarso, numa carta que ele escreve aos Filipenses, sobre o aspecto do desprendimento, ele diz o seguinte: já estou instruído em viver com muito e viver com pouco. Sei viver em abundância e sei passar fome. Portanto, é isso tudo. É saber viver com o que se tem e não reclamar. É ser forte perante as adversidades da vida e não desesperar, não desistir, mas sempre fazendo o bem. Num desapego absoluto, não acumulemos, porque não vamos levar
nada. Fica cá tudo. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Para a imortalidade. Vamos trabalhar, principalmente, a nossa moral, o nosso crescimento espiritual. E basta nós nos decidirmos a iniciar esse trabalho, nós já começamos a verificar diferenças significativas de alegria, de tranquilidade de espírito, de bem-estar espiritual. Nós já começamos a colher. No trabalho de nós próprios, lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Sim, este é um trabalho individual. Somos nós que sozinhos trabalhamos dentro de nós as imperfeições. Nós vamos ter que as identificar e começar por algum lado, interiorizando, assimilando que nós temos sim que nos ocupar de nós. Paralelamente a esse trabalho individual e solitário, praticando o bem, nunca esquecendo o próximo. Isso é essencial. Porque só a boa vontade sem trabalho não se atingem os objetivos que nos interessam. Absolutamente. Então, paralelamente ao esforço interior diário, de vigilância dos nossos pensamentos, das palavras, das atitudes, como nos relacionamos com os outros, com fraternidade, com simplicidade ou com prepotência, com agressividade. Temos que ter muita atenção. E quem trabalha tem um vasto terreno para trabalhar, porque se relaciona com muitas pessoas e com chefes e com diretores. E temos que, de facto, aprender a ter muito cuidado na relação que estabelecemos com os outros. Não importa que seja um chefe, que seja o nosso superior, porque se ele está a ser agressivo e mal educado, é ele que vai responder por isso. A sua consciência o vai acusar. Mas nós não podemos. De modo nenhum. Porque os maus atos, as más atitudes, fica tudo registado em nós, na nossa consciência. Não nos libertamos. De modo nenhum. Assim. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Vejam. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo. Porque quando nós fazemos o bem, nós somos os primeiros a beneficiarmos com esse bem. Mas absolutamente. Mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Ainda nos falta, primeiramente, amarmos o bem. Amar, gostar de fazer o bem. Não prescindir de o fazer. Uma necessidade diária. Nós temos que gostar de fazer o bem. Nós vamos sentir
o bem em nós. Porque há sim, há algo de extraordinário que se passa dentro de nós. Quando nós praticamos o bem, quando nós ajudamos alguém, nem que seja só uma palavra. Alguém está triste, está preocupado. Basta, às vezes, só uma palavra. Não é preciso muito. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez. Ora, aí está. É o que nós precisamos saber. Nós ainda somos muito pequenos, espiritualmente falando. Ante a vida infinita, não te imponhas. Deliberadamente, não sejas prepotente, não afastes as pessoas, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Nós dependemos uns dos outros. Em tudo. Em tudo. Nós não somos autónomos, no sentido absoluto da palavra. Nós sempre dependemos de alguém. E por isso nós não dispensaremos o concurso de sempre alguém. Saibamos ser solidários, fraternos, porque isso é o bem que nós estamos produzindo em nós. As nossas doenças, elas curam-se com o bem que nós realizamos. Porque todas as células cá dentro, os órgãos, se agitam de bem-estar e de alegria. Temos que identificar isso em nós. É assim que acontece. Quantas pessoas se curam fazendo o bem, amando e servindo, com humildade, com amor. Porque quando nós ajudamos alguém necessitado, nós precisamos sentir a necessidade do outro. Temos que perceber o que significa a necessidade. Imaginemo-nos nós no lugar da pessoa. Só assim nós amamos o bem. Porque percebemos o quanto ele é essencial. Não é só para os que recebem, mas é essencialmente para quem o faz. Não se esqueçam. É assim que a lei funciona. Não é invenção minha. É a lei que assim funciona em todos nós. São vibrações superiores, subtis, que atuam em nós. E nós temos que dar atenção, muita atenção a isso. Aquilo que tem coragem pode espantar a muitos e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Não, jamais, jamais vamos impor aos outros aquilo que achamos que nos interessa. Cada um é uma individualidade. É um mundo com sensibilidades e entendimentos diferentes. O que nós entendemos, que gostamos para nós, o outro pode recusar absolutamente. Então, não impomos nada a ninguém. É uma falta de educação impor aos outros aquilo que nós queremos. Só quem pode impor são os pais a educar os seus filhos. Eles é que sabem. Mas nós não. Não podemos impor. Nós temos que respeitar o próximo, o irmão. Portanto, nada de prepotência, nada de poder. Um respeito absoluto para com o próximo. É a lei que nos ensina. Jesus vem nos ensinar isso. Foi Jesus que nos veio ensinar isso. Não é algo novo. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Evitemos suscetibilidades. Quando nós nos vulnerabilizamos a uma palavra,
a um gesto dirigido a nós por alguém, é um erro imenso nós valorizarmos isso. Porque somos nós que vamos ser prejudicados. Porquê? Porque ficamos ligados àquela ideia e monologando. E podemos ficar nessa situação horas ou dias. E isso destroça-nos o pensamento, traz-nos um cansaço imenso. O melhor, sempre quando perceberem, sentiram um melindre, é orarem, pedirem a proteção para esquecer. Isso esvai-se. Um dia que isso não vos diz mais respeito, já nem se lembram de tal. Jamais o melindre. Porque nós estamos a nos envenenar a nós próprios. E atraindo para nós mentes com a mesma tendência. Muita ofensa registada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios à nossa casa? Sim, porque nós ficamos a pensar. Monologando, não é só pensar, nós ficamos monologando connosco. E isso nos faz muito mal. São vibrações muito, muito, muito negativas que nos destroem imenso. Então, passemos adiante. Desanuviamento cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malvadaram. Nós temos é que dar contas a Deus. É somente a eles. De acordo com o nosso comportamento, as nossas contas vão ter que ser acertadas. Ao homem, ao próximo, não temos que dar contas de coisa nenhuma. Só a Deus. Portanto, trabalhemos as nossas tendências. Vamos começar a identificá-las mais. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anónimo que se confunde na glória do bem comum. É isso. Os anjos, os espíritos elevados, que têm a felicidade do anjo, portanto, o espírito elevado, pela glória do bem comum, que é isso que nós nos devemos ocupar. Seremos criaturas renovadas. Não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar isso e acharmos que é uma conversa já muito gasta. O Evangelho não é conversa gasta. E é aí que nós nos temos perdido ao longo dos séculos e dos milénios. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Portanto, sim, não podemos esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque foi Ele que nos veio libertar. E agora, terminando, não terminando o texto, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimónios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, continuemos a nossa caminhada, mas com muito desapego. Apeguemo-nos, sim, ao trabalho espiritual, moral de nós próprios. É isso que nós verdadeiramente necessitamos. Passemos agora aqui ao livro Ave Luz, do espírito Shaolin e psicografado pelo médium João Nunes Maia. E ele vem-nos trazer mais adicionais. A libertação da humanidade e de um povo, na profundidade do termo, depende muito, mas muito da libertação individual.
É assim que nós iremos mudar o quê? O planeta. Em que ele deixa de ser um planeta de provas e expiações, ou de expiações e provas, e passar a um planeta já de transição, de regeneração, em que o homem já vai começar a vivenciar, sim, momentos de felicidade, de outro entendimento. E nos vamos todos assim ajudando mutuamente na nossa caminhada libertadora. Mas é óbvio, nós fazemos a nossa individual e nós estamos contribuindo para a geral. Por enquanto, vivemos nos ensaios e nestes ficaremos milénios. Nós ainda só estamos nos ensaios. Vejam que isto é muito sério. E nós, olhando para o lado, para aprendermos a verdadeira libertação, ainda estamos só nos ensaios para aprendermos como nos libertarmos. Livres são aqueles que começam a amar a verdade. Então, nós já amamos essa verdade. Quando nós começarmos a amar a verdade, ou seja, as leis de Deus, aquelas que dizem respeito à nossa evolução no estágio em que nos encontramos, que são as leis morais. Nós ainda não iniciamos na aprendizagem das leis morais. Ainda não. Por isso nós não somos livres. Por isso o sofrimento é generalizado. Não há um único ser que esteja habitando a Terra que não sofra. Por quê? É maldade de Deus? Maldade nossa. Porque nós sofremos as consequências dos nossos erros clamorosos que cometemos. É isso. A verdadeira libertação haverá de surgir de dentro de cada criatura. Não é um trabalho de dias, nem de anos, nem de séculos. Essa libertação é feita de pequenas coisas, como a tolerância com discernimento, o trabalho com disciplina. Vamos amar o trabalho e dar graças a Deus. Sermos úteis. Não vamos trabalhar só porque precisamos do dinheiro para a nossa subsistência. Não. É porque nós temos que perceber que estamos a trabalhar, estamos a ser úteis à comunidade, à sociedade. E temos que amar. Não é amar o dinheiro, é amar o que fazemos. Por trabalho com disciplina, o perdão sem exigências. Olha que isto é uma matéria que não é fácil. E nós precisamos de trabalhar diariamente. O sentimento é qualquer coisa de trágico em nós. O amor sem paixão. Nada de paixões. Só conhecemos esse amor. A paixão esvai-se. Não é esse o amor. É o amor sem paixão. É amando mesmo. Façam o que nos fizerem. Digam o que nos disserem. Nós continuamos a amar e a compreender. Porque aqueles que fazem o que não devem e dizem o que não devem são pessoas ainda ignorantes. Eles estão mais atrasados do que nós. E temos que compreender e orar por eles. Mas não revidar jamais. A persistência sem fanatismo, nada de fanatismos, tudo racional,
E o dever com respeito. Cumprir sempre o nosso dever. Vamos cumprir os nossos deveres com alegria e gratidão a Deus. O nosso dever tem de ser cumprido. Não nos encostemos. Hoje não. Estou cansada. Hoje não me apetece. Não. Se há um dever a cumprir, vamos cumpri-lo. A libertação da alma depende do próprio ser, do tempo e de Deus. Só nós podemos fazer a nossa própria libertação. A libertação baseia-se na exuberância das virtudes evangélicas. Sim, só assim. Então vamos trabalhar das nossas imperfeições. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um. Não podemos ainda imaginar o que significa esta posição grandiosa. Significa que esses espíritos, essas pessoas que já o concretizam, são candidatos aos altiplanos da vida. Na existência de cada um, passamos a ser dirigidos pela luz do bem, como servos do amor. Somente. É o bem que nós amamos e é o bem que nos orienta, que é a razão de ser de nós. Somos libertos pelas leis menores, que são as leis humanas, que obedecem às leis maiores, às leis divinas, dirigidas e sustentadas pelo grande arquiteto do universo. É Deus que comanda, que domina tudo. E é Ele que nós temos de obedecer. Se nos desligarmos de Deus, procurando a total liberdade, eis o nosso fim. Deus implantou em nós as suas leis. Ele não anda ao nosso lado. Ele colocou as suas leis em nós que trabalham em nós. A nossa consciência nos vai imediatamente acusar. Nós sabemos que Deus está a advertir-nos. A libertação é gradativa. Eu já começo a acelerar. A libertação é gradativa, como gradativos são os deveres para com ela. Sim, a pouco e pouco, mas sempre, não é? Nós temos esse dever para com a nossa liberdade. E sem aplicarmos esse dever, nós não somos libertados. O amor suplanta tudo porque ele nos liberta até da própria libertação e coloca-nos numa dimensão cuja grandeza ainda não temos palavras para explicar. Não, para nós. Não, o Espírito está a dizer que não tem palavras para nos explicar. Nós é que não as temos. Porque este Espírito já a conhece. Cuja grandeza ainda não temos palavras para explicar, nem pensamentos para sentir. Somos nós é que não temos. Vejam. Por nos faltarem sentidos apropriados para tal. Como é que nós queremos ser felizes? Querer trabalhar passa de um para o outro, de uma situação para outra, para encontrar a felicidade, um lugar melhor, uma situação melhor. Não. Como é que isso é possível? Toda a perfeição exige esforços compatíveis. É evidente. Tudo aquilo que nós desejamos, temos que ir ao encontro disso com o nosso esforço pessoal e individual. Não podes pensar jamais que essas conquistas das almas são doadas por alguém, a não ser por aquele que nos criou, que já nos fez com todas as perfeições, em estado latente, deixando a nós o trabalho de conquistar o aperfeiçoamento. Vejam, sabiam que nós temos dentro de nós todas as perfeições que a lei nos exige, estão em estado latente. E qual é o nosso trabalho? Despertar em nós. Fazê-las emergir. Dar-lhes vida na nossa vida. Portanto, nós temos tudo. Já temos tudo.
Em princípio, o trabalho não deveria ser assim tanto. Mas é a preguiça, é a ignorância. Esforçando-nos pacientemente em todas as direções para que acorde esse bem eterno em nós, o tesouro depositado pelo Senhor no cofre divino das nossas consciências. Nós temos todas as perfeições em nós. Não se esqueçam. Passando agora ao espírito, ao irmão José, através da psicografia de Carlos Bacelli, temos aqui também um subsídio que nos vem ajudar a compreender. Passo a passo. O homem não avança a não ser passo a passo. Mesmo estando vigilante. Ninguém pode avançar totalmente de uma só vez. É passo a passo, conscientizando-se. A evolução é ritmada passo a passo. O tempo é uma sucessão de passos rigorosamente cronometrados. Toda a conquista se submete a passos sequenciais. Mesmo quem corre o faz um passo após outro. A cada passo, o homem aproxima-se da luz. Só a passo e passo, trabalhando paulatinamente, pouco, mas sempre. Da luz ao alcance de suas mãos. A luz está ao nosso alcance. É só nós querermos. Que está em toda a parte. Verdade. E tudo fulge excelsa da luz que, passo a passo, descobre ser o homem ele mesmo. É isso que nós vamos descobrir também. A pouco e pouco, nós vamos adicionando capacidades. Passo a passo. E um dia nós nos vamos dar conta que já não pertencemos à terra do sofrimento e temos uma passada significativa. Mas tudo isto é passo a passo. Mas com muita vontade e muita consciência. Porque podemos caminhar passo a passo e nada concretizarmos. Tem que ser com o querer, com a vontade e com a consciência do que procuramos e do que queremos para nós. Passando agora a Leon Denis, no seu livro O Porquê da Vida, ele também nos vai falar de justiça e progresso e como a nossa autolibertação se processa. A lei superior do universo é o progresso incessante. Tudo progride. A ascensão dos seres até Deus. No íntimo de cada alma está depositado o germen de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Portanto, está tudo à nossa mão. É no meio das provações que se retemperam os grandes caráteres. Só assim. Foi a nossa escolha, não é? Nas provações. A dor é a purificação suprema. Sim. Aí está o grande significado da dor nas nossas vidas. É a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam. Comprometem com a lei o orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações. Aí há uma pureza. Tudo o que não presta vai para o fundo. E à superfície fica o belo. Os gozos sensuais prendendo-nos à matéria. É uma lástima. É uma lástima. Os gozos sensuais.
retardam a nossa elevação, enquanto retardam. Não nos deixemos enganar pelos gozos sensuais, enquanto o sacrifício e a abnegação nos libertam. Que nós achamos que é muito mais difícil, mas não é. Porque nós já estamos a ser compensados. E no oposto, cada vez acarretamos mais dores, mais mal-estar espiritual. Cada conquista que fizer sob suas paixões, cada passo que der para diante, fará alargar os seus horizontes e aumentar a sua esfera de ação. Temos de dar aquele passo de nos desligar das paixões. As paixões podem ser sensuais e de outra natureza. Daquilo que nós ambicionamos tanto, é uma paixão por adquirir isto, aquilo, aquilo outro. Temos que nos desapegar verdadeiramente. Perceberá cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas, concorrendo nelas de um modo mais íntimo e eficaz, sentindo-as, vivenciando-as. Então, o tempo desaparece para ela. Os séculos escoam-se como se fossem segundos. O tempo não nos pesa. É sempre presente. É sempre alegria, é sempre trabalho. É sempre progresso, é sempre aprendizagem. Unida às suas irmãs, companheiras da eterna viagem, continua assim o seu progresso intelectual. Aprender é extraordinário. E moral, no seio de uma luz sempre em crescendo. Em crescendo, essa luz é nós, porque nos vamos iluminando. Considera, portanto, as coisas terrenas no seu justo valor. Não deverás desdenhá-las, porque são necessárias ao teu progresso. Nós vivemos aqui, temos tudo o que precisamos para viver aqui. Portanto, tudo nos é útil, tudo nos é importante. Só que não podemos ir pelo lado dos excessos. O meio termo, sempre. A tua missão é contribuir para o teu aperfeiçoamento. Essa é a nossa missão. Melhorando-te. Mas não prendas a tua alma exclusivamente nelas. Usa na medida necessária e busca, antes de tudo, os ensinamentos que em si contiverem. Busca a essência, o que é bom, o que é útil, o que é verdadeiro. Graças a eles compreenderás que o alvo da vida não é de gozos ou aventuras. Não, o objetivo da vida não é isso. E é aí que nós nos perdemos e caímos. Mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, por esforço pessoal. A alma. Personalidade é esta que encontrarás. Eu acho que saltei, foi? Sim. Não. Graças a eles compreenderás que o alvo da vida não é de gozos ou aventuras, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo. Estudo é muito. É a teoria e a prática. Nós aprendemos a teoria e depois vamos praticando na vida diária, uns com os outros. Do estudo com o ponto de vista inerente à alma, personalidade esta que encontrarás, além do túmulo tal como tu mesmo a trabalhaste nesta existência terrestre. Então, aquilo que nós conseguirmos atingir aqui, como personalidade, como pessoa, como espírito, é assim que lá chegamos. Exatamente. Não vamos mudar para melhor, nem para pior, exatamente como daqui saímos. Mudemos com Jesus que novos horizontes se abrirão, mostrando-nos caminhos mais saudáveis. Chegou o momento da visão se abrir. Sim, está na hora. Nós já temos connosco a doutrina espírita. Que é isso que estamos a fazer?
da audição desembaraçar-se, penetrar, e a compreensão se estender, de forma a dar o conhecimento da verdade, libertando a chama divina que está cá. É isso. A vivência do amor com Jesus beneficia por dentro e por fora. A razão não inaugura a libertação do homem. Não. Quando nós adquirimos a razão, nós não nos libertamos. Nós ficamos com maior ou total responsabilidade. Porque agora então temos o livre-arbítrio, temos a razão e nós somos responsáveis por nós. Passamos a ser responsáveis por nós. E a responsabilidade é esta. É de progredirmos, de melhorarmos. Somente quem tem o poder de fazer isso é o amor. E para que a criatura ame Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem de passar por todas as fervuras do espaço e do tempo. Assim. Nós temos que passar por todas as experiências, aprender tudo. A coroa dessa conquista é a libertação. Conclusão. Assim, voltando-nos para os interesses espirituais, pela mudança das tendências e valorização do próximo, o próximo é tão importante quanto nós, não nos esqueçamos disso, no empenho da melhoria íntima, isto é a matéria que nós precisamos de trabalhar. E estaremos nos ajustando ao verdadeiro roteiro de auto-libertação, personalizado naquilo que é o caminho, a verdade e a vida. Sim, foi Jesus que nos veio ensinar como despertar todas as virtudes que existem em nós. Muita paz com Jesus. Vos agradeço imenso a vossa atenção e que Jesus continue a vos abençoar, vos acompanhe, vos inspire. Muito obrigada. Bom, nada mais a acrescentar, não é? Porque a Noémia disse absolutamente tudo o que precisávamos de ouvir nesta tarde. De meditar, de refletir muito, muito bem sobre a nossa própria libertação, através de cumprirmos as leis divinas que Jesus nos veio lembrar que existem para nós as seguirmos e podermos chegar um dia àquilo que Ele já é, Espírito Perfeito. E vamos então, dado o adiantado da hora, vamos então já para a nossa prece final. E vamos dirigir, como sempre, o nosso pensamento, unir os nossos corações na palavra que Jesus nos trouxe e que resume tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer para nos auto-libertarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, perturbação ou obsessão. Livrai-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória, hoje e para todo o sempre. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.